Então vamos lá, galera. Primeiramente, desculpa pela demora em gravar esse vídeo aqui, mas vamos lá, tá? Essa aqui é a máquina basicamente quase do tamanho da minha, certo? É o que eu recomendo vocês fazerem. Cabe uma chapa inteira de MDF, como vocês estão vendo aqui. Ainda sobra um espacinho aqui, caso vocês queiram cortar mais alguma coisa. Mas esse espaço aqui é basicamente para ela poder se movimentar até aqui atrás, ó. Eu vou utilizar o SketchUp aqui para mostrar para vocês, que é onde eu desenvolvi o projeto, tá? Vou estar passando por esse arquivo aqui completo, vou falar tudo sobre esse projeto aqui para você conseguir montar a sua máquina, tá? Vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou tentar falar o mais rápido possível, tá bom? Então esse aqui é o movimento da máquina, né? Ele vai para frente e vai para trás. Opa, deu uma bugadinha aqui. Enfim, ela tem que vir até aqui atrás, ó. E se você notar o limite da cremalheira aqui, o motor, ele tá meio fora do lugar aqui, mas aqui vai o pinhão, né? Bem aqui nessa parte que vai o pinhão, né? Que vai acoplado na cremalheira. E aqui nesse ferrinho vai ter uma mola que vai puxar esse motor para cima, assim como é na minha máquina. E é o jeito mais simples de você fazer essa movimentação aqui, tá bom? Então ele tem esse espaço aqui no final, por quê? Porque daí o motor chega aqui no fundo, ó, e o spindle ainda tem espaço para poder cortar a chapa inteira de MDF. Da mesma forma que se ele for lá para frente, ó. Se ele for lá pra frente, deixa eu dar um zoom aqui. Meu mouse tá meio ruim aqui, mas vamos lá. Da mesma forma que se ele for aqui pra frente, ó, o máximo que der aqui, tá vendo? Que o pillow block tá pegando aqui já no finalzinho do eixo. Ó, mas você ainda consegue cortar a chapa inteira de MDF. Só colocar ela um pouquinho mais pra trás aqui. Beleza? Ele é feito desse jeito aqui. Então vamos falar sobre a estrutura da máquina primeiramente. Eu tô com a listagem de peças aqui, ó, de tudo que você vai precisar comprar para montar a sua máquina, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre isso aqui e onde que eu recomendo você comprar essas coisas. Também vou estar disponibilizando o arquivo, esse arquivo aqui em PDF para você baixar, né? E ir procurando, aí você pode imprimir se você quiser e ir colocando, tipo assim, você vai pesquisando e vai colocando um sinalzinho verdinho assim, para você saber onde que você já pesquisou, né? Tipo assim, mais ou menos. Eu ia desenhar aqui, mas não tô conseguindo. Eu não vou cortar esse vídeo aqui, não. Então, mas é isso aí. Se quiser imprimir, você imprime. Se quiser deixar no seu celular, você deixa, tá? Mas eu vou disponibilizar essa lista aí em PDF, tá? Então você vai poder baixar e ir procurando os lugares melhores aí para você comprar. Mas eu já vou falando aqui para você, tá? Eu só não deixei o link aqui para você clicar, porque eu tô querendo soltar esse material o mais rápido possível. Eu já enrolei demais para falar sobre esse sistema aqui. Mas se vocês quiserem, a gente vai conversando pelo WhatsApp, né? Você fala assim, Vinícius, onde que é o melhor lugar para eu comprar aqui, cantoneira, viga? Geralmente é na sua cidade aí, né? Um lugar que você acho o preço mais barato. Mas assim, tipo, cremalheira, onde que eu acho uma cremalheira legal? Então eu vou falar algumas coisas nesse vídeo aqui, mas se você tiver dúvida, você pode me perguntar. Então aqui tem componentes do painel de comando. Se tiver alguma dúvida sobre algum desses componentes aqui, a gente vai conversando no WhatsApp, do mesmo jeito que a gente já tá fazendo, né? Então não tem muito segredo não. Então vamos lá. Estrutura da máquina. Estrutura da máquina é o seguinte, como que eu projetei essa máquina? Um jeito bem simples de você fazer é você pegar e colocar aqui uma viga G, essa é uma viga G, tá? De uns 3 milímetros mais ou menos, que eu acho que é uma chapa 16, alguma coisa assim, que eu acho que é uma chapa boa, né? Chapa 18, 20 eu acho muito frágil, tá? Então assim, cara, vai numa chapa 16 para baixo aí, que eu acho que é melhor. Aí você pode fazer esse reforço aqui. Deixa eu colocar aqui no modo de visualização preto e branco, que eu acho que fica melhor, tá? Você pode colocar qualquer cor que você quiser, tá? Então eu coloquei azul aqui porque o amigo aí falou que queria uma máquina azul, daí eu já fiz azul aqui. Mas você pode pintar da cor que você quiser, tá bom? Então vamos lá. Coloca os reforços aqui, soldado, e isso aqui fica travado, beleza? Você pode usar uma viga, um metalon retangular para não precisar fazer reforço aqui? Pode, só que por que eu coloquei viga G? Porque você pode reutilizar para fazer os pórticos aqui, né? O carrinho onde você vai colocar esse eixo X, né? O eixo X, lembrando, é esse aqui, tá? Onde corre lateralmente aqui o nosso spindle. Então, aí você já pode usar a mesma viga G, ó, um pedacinho de 30 centímetros aqui, solda um no outro, coloca o pillow block aqui embaixo, ó. Pillow block, se você não sabe, deixa eu até pesquisar aqui, ó. Pillow 2Ls, pillow block 16. Tá? Pillow block é esse trenzinho aqui, ó. É o que você vai usar para poder fazer a movimentação da sua máquina, né? Eu já falei sobre ele
em outras aulas, mas só para reforçar. Então o piloblock é esse aqui, certo? Então assim, você coloca eles aqui, ó, ele vai 2 parafusos, né? Um aqui, outro aqui, outro aqui. Tipo assim, ali é 4 parafusos, ó. Cadê? Olha lá, ó, 4 parafusinhos. Ó, né? Então você tem 4 parafusinhos aqui, né? Então você coloca 2 de cada lado. Cadê? Aqui, ó. Coloca 2 de cada lado, né? Eu coloquei 6 piloblock aqui no eixo Y, né? 3 de cada lado. Porque eu acho, cara, que... Cara, colocar mais piloblock nunca é demais, tá bom? Então, dependendo se a sua máquina ficar muito pesada, já coloca 3 aí. É baratinho, cada piloblock. Compra 2 a mais aí. Geralmente você vê por aí, os caras colocam só 2, né? Eu, quando fiz minha máquina, coloquei só 2. Né, coloquei um aqui e outro lá na ponta. Depois eu senti a necessidade de colocar esse do meio aqui, tá bom? Você pode colocar ou não, aí vai a seu critério. Mas eu acho que dá pra você pôr aí, que não é baratinho isso aqui. Então, você entendeu? Vai ficar um negócio reforçado e facinho de fazer, né? Acontece que às vezes a viga G, ela não vem certinha, retinha como tá aqui. Às vezes ela vem meio abaulada assim, né? Aí você vai ter que ver aí, se você compra uma viga G num lugar que é legal, que dobra certinho, que aí fica mais fácil de fazer. E também não tem problema se ela ficar meio abaulada, porque como você tá vendo, isso aqui é arredondado. Então ele meio que se adapta, né? Claro que você não vai colocar torto, mas ele meio que se adapta. Aqui, por exemplo, ó, digamos que essa daqui, o que aconteceu com a minha, tá? Inclusive tá assim até hoje e funciona perfeitamente. Ela é meio abaulada assim, ó. Não sei se você consegue entender, mas aqui, ó, ela não é retinho igual tá aqui. Ela é meio... Tem um desenho meio assim, ó, que ela é meio amassada, né? No meu caso é um metalon, é mais fino que isso aqui, inclusive. Só que como esse aqui é redondo, ó, esse aqui é redondo, o meu eixo apoiado, que é onde vai, o meu trilho aqui no caso, né? Deixa eu selecionar aqui pra vocês verem. Esse meu trilho aqui, os dois que eu tenho, como ele é redondo, e ele tem o piloblock aqui que é redondo também, então ele se adapta ao formato que tá, e isso aqui permanece retinho. É importante você colocar, claro, bem aprumado esse daqui, né? Se você colocar bem aprumadinho, vai funcionar perfeitamente, tá bom? É por isso que eu tô usando o eixo apoiado e não o guia linear, porque o guia linear é mais complicado, ele é mais preciso e você não tem essa folga assim, né, para trabalhar, do que esse aqui que ele é redondo. Então ele meio que se adapta, certo? Então é por isso que eu coloquei uma viga G, eu recomendo você fazer com a viga G. Claro que se você quiser fazer de outra forma, pode fazer também, não tem problema. Isso aqui é só uma ideia, é o jeito mais simples que eu achei de fazer. Inclusive, quando eu for fazer minha próxima máquina, eu vou fazer desse jeito, que eu acho que fica bem rápido e bem mais barato. Porque daí você compra uma viga G, ela é de 6 metros, então já sobra um pedaço para você fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer. Então, tipo assim, fica bem simples de fazer. Vamos partir aqui para o eixo X, tá? O eixo X, o que ele é? Ele é uma chapa de 6 milímetros. Uma chapa de 6 milímetros. Por mais que eu fiz a minha com adaptações, eu não recomendo você fazer muitas adaptações, porque demora demais, tá? A não ser que você queira fazer e não queira comprar essa chapa aqui. Mas eu vou te mostrar um lugar bem baratinho para você comprar. E eu já fiz o desenho prontinho para você, só mandar cortar. Então, vamos lá. Aqui é uma chapa de 6 milímetros, tá? Uma chapa de aço, aço carbono, normal. Uma chapa de aço, ela é meio preta, né? Então o que acontece? Você tem essas peças aqui, né? Você tem essa cantoneirazinha aqui, você tem essa peça aqui de cima que já vai vir cortada no formato para você poder colocar os parafusos do seu motor, né? Você tem um motor aqui em cima e tem um motor aqui atrás. Aqui atrás, esse motor, geralmente se você vê, aqui por exemplo, é um motor que a gente está colocando uma mola para poder puxar em direção à cremalheira. Aqui eu não coloco mola, por quê? Porque você coloca o seu motor aqui, parafusa ele e coloca o pinhão aqui embaixo, né? O pinhão é aquela pecinha que corre no... Deixa eu colocar aqui, ó. Pinhão helicoidal. O pinhão é a engrenagem, né? Você sabe que o pinhão é a engrenagem e ele corre na cremalheira. Então, você posiciona o pinhão aqui, como eu fiz com a minha, não tem mola no eixo X, né? Então, aqui você tem o pinhão, colocou seu motor, colocou o piloblock, montou essa parte aqui. Por último, você vem e coloca a cremalheira. Por quê? Você coloca o motor com o pinhão aqui, e aí você põe a cremalheira, chega nela e encosta ela aqui, antes de fixar, né? Aí você encosta no pinhão. Então, tipo assim, você coloca o motor aqui, por exemplo, ó, traz ele pra cá, começa daqui. Digamos assim, que você tá começando a montagem aqui. Então, você coloca o motor aqui, aí você encosta essa cremalheira, ó, você chega com a cremalheira e encosta... Opa, o que eu fiz aqui? Ó, você chega com a cremalheira e encosta no pinhão. Então ela vai chegar e vai encostar no pinhão, né? Ali não tem pinhão, né? Porque eu
É difícil desenhar um pinhão aqui, não vou desenhar não. Mas você já sabe que tem um pinhão ali. Então você coloca a cremalheira e encosta no pinhão. Encostou no pinhão, você vai pegar, vai levar o seu eixo X mais lá para o outro lado e vai fazer a mesma coisa. Encosta a cremalheira no pinhão. Pode forçar assim, mas não muito, né? Porque ela não pode ficar muito forçada. Mas você pode encostar até não sobrar folga. Então você encostou, não tem folga, fixa essa parte aqui da cremalheira. Você vai furar ela, não vem furada, né? Então você vai fazer vários furos já. Aí você fixa um parafuso aqui, entendeu? Bem aqui em cima da cremalheira, nessa viga G. Aí você pode fazer a fixação. Eu usei parafuso autobrocante mesmo. Aqui, ó. Parafuso autobrocante. Será que é o nome certo? Autobrocante. Eu usei um desse aqui, ó, né, para ser bem mais específico. Eu usei basicamente desse aqui. No caso, cabeça Phillips, né? Você pode usar um desse, porque daí você já faz o furo. Tem essa broca aqui, você já faz o furo e ele já fixa direto, né? Mas tem que ter cuidado porque é meio complicado. Às vezes, se a sua chapa é muito grossa, você acaba tendo problemas. Mas você pode, por exemplo, encostou a cremalheira aqui no pinhão, você já vai ter feito o furo na cremalheira, aí você marca, né, e faz o furo depois. Então, mas é importante você marcar ela no lugar certinho para você não precisar, não ter folga e também não ficar muito apertado. Aí você joga a máquina mais para lá, né, o eixo X mais para lá e fixa essa parte da cremalheira encostada no pinhão. Então dessa forma você vai garantir que todo o percurso da máquina, né, no eixo X aqui, calma aí, deixa eu travar aqui. Você vai garantir que todo esse percurso que a máquina for fazer aqui no eixo X, o pinhão vai estar bem encostado na cremalheira, entendeu? Então dessa forma que eu instalei, eu acho mais simples de instalar. Ela não vai ficar, talvez, né? O certo é ela ficar bem alinhadinha, né? Depois que você instalou. Mas o importante mesmo, mais importante mesmo é não ter folga aqui. Se a sua viga G estiver bem reta aqui, né? Por exemplo, se ela estiver bem retinha aqui, não tiver encurvada assim, né? Para frente ou para trás, quando você fizer essa instalação da cremalheira, ela vai estar bem retinha, tá bom? Esse eixo apoiado aqui, ele é bem fácil de instalar. É só você instalar no limite aqui da sua viga G. Então a linha aqui certinha, ela é importante que ela tá retinha, né? Mas uma viga G dificilmente ela enverga assim, né? Dificilmente ela vai envergar assim, né? Geralmente ela é mais resistente aqui. Então assim, coloca certinho aqui na parte de cima, na parte de baixo também. Coloca essa parte aqui de baixo também, bem alinhada. O que está acontecendo aqui? Meu celular deu uma notificação aqui. Bom, esse vídeo está ficando meio longo, mas vamos lá. Então é isso, não tem muito segredo para você instalar. A parte de cima aqui já foi. Isso aqui é uma chapa que eu fiz, ó, para você fixar um motor. Essa chapa aqui pode ser qualquer chapa, né? Eu coloquei uma chapa de 6 milímetros aqui também. E aí vai um parafuso bem aqui, ó. Um parafuso bem aqui que vai preso ali, né? Olha lá, ela vai ficar desse jeito aqui, igual ficou na minha máquina. Se você ver imagens aí da minha máquina, você vai ver que tem um parafuso bem aqui, né? E aí ela faz esse movimento de subir e descer. Aí você põe a mola bem aqui, uma chapinha bem aqui em cima, coloca uma mola aqui, você vai fazer um furo nessa chapa aqui e vai puxar o motor para cima, tá bom? Esse desenho aqui também eu posso fazer para você, se você quiser mandar cortar já e só fixar o motor aqui nessa chapa, né? Você também pode, mas você também pode cortar aí, né? Para você baratear um pouco mais. Eu não recomendo você fazer na mão, porque acaba dando muito trabalho. Recomendo você pegar e cortar. Eu só não fiz esse desenho aqui ainda, mas eu posso fazer e colocar aí na plataforma disponível para vocês, beleza? Então vamos lá. Aqui na parte de baixo, como que é feito aqui na parte de baixo? Eu utilizei para esse exemplo aqui metalão 150, tá? O metalão 150, por quê? Porque ele é o dobro do metalão 50-50. O restante da estrutura da máquina, já vou passar por ela, é 50-50. Então aqui é 150, né? Então no 6 pés você pode usar outras coisas que você tem aí. Você pode inclusive fazer essa base toda de madeira, né? Se você não quiser essa base aqui do jeito que eu tô fazendo, você pode fazer ela toda... Cadê? Deixa eu apagar aqui, ó, só pra você ver. Você pode fazer ela toda de madeira. Então você pega e faz só a parte de cima, aí a parte de baixo você pode fazer de madeira, só vir e soltar essa estrutura em cima, deixar ela bem alinhadinha, né? Tem gente que faz de madeira,
também funciona, mas eu recomendo fazer metálico porque você consegue travar melhor, né? E se precisar fazer alguma solda aqui, fica mais fácil. Então, metalon 100. Aqui eu coloquei cantoneira, tá? Uma cantoneira de 1 polegada, se não me engano. Pode ser uma cantoneira só para você poder fazer o travamento. E esse travamento aqui, ele garante que a máquina não vai dobrar, tá? Uma estrutura bem travada como essa daqui sustenta muito peso, gente. É muito peso mesmo, tá? Você pode ver que as pontes que coloca o estaiamento assim, elas têm uma estrutura, elas ficam com uma força anula a outra, né? Então acaba ficando bem rígida essa estrutura aqui, com esse travamento aqui, beleza? Você pode perguntar para qualquer engenheiro aqui que é essa melhor estrutura aqui para você poder fazer o travamento. Inclusive eu fiz aqui em cima. Então você tem essa estrutura de travamento e os pés, tá? O restante da estrutura da máquina é essa estrutura de metalon 50-50. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Você consegue ver aqui que é metalon 50-50 quadradinho, certo? É um metalon 50-50. Pode escolher uma chapa aí, chapa 16, chapa 14, chapa 11, do jeito que vocês preferirem. Então aqui na lateral você vai colocar a cremalheira, né? A cremalheira que vai fazer a movimentação do eixo X, do eixo Y, quer dizer, desse lado aqui. Deixa eu apagar essas outras coisas aqui. Ó, você pode ver que a estrutura de metalon 50-50 é essa daqui, certo? Bom, não tá vazado aqui, né? Mas seria um metalon quadrado vazado, né? Você pode, como eu falei, escolher chapa 11, chapa 14, chapa 16, o que você achar melhor aí. Eu recomendo que, por exemplo, você eu vou fazer um cálculo de como que você pode fazer a otimização desses metalons aqui. Mas, por exemplo, esse metalon aqui, você pode, como ele tem 3 metros, deixa eu ver aqui. Essa máquina aqui tem 3 metros e 10. Então, uma barra de metalon, ela tem 6 metros geralmente, né? Daí você pode usar o mesmo metalon que você usou aqui, ó. Por exemplo, você comprou um metalon chapa 11, por exemplo, que é um que acha aqui na minha cidade fácil. Aí você coloca a outra parte desse metalon bem aqui, né? Aí por outro lado você vai comprar também e vai sobrar um pedaço. Aí você coloca ele lá na ponta ou aqui no meio, né? E aí outro metalon, por exemplo, você comprar uma chapa 16, que é um pouco mais fina, aí você vai intercalando aqui, entendeu? Porque aqui não precisa ser chapa tão grossa assim, né? Então você colocar aí uma chapa 16, aí uma chapa 14, já fica legal, beleza? Então é mais ou menos isso. Depois eu vou colocar com jeitinho ali na planilha, antes de mandar para vocês, o que eu recomendo vocês fazer, tá? Para poder fazer a junção. E aí o que acontece? Deixa eu ocultar esses aqui também. Ó, vou ocultar a cremalheira e o eixo linear. Daqui a pouquinho eu falo sobre a cremalheira, beleza? Como que vocês vão colocar ela aqui. Então aqui, ó, você tem essa peça entre eles. Por quê? Para você poder ter essa altura aqui, ó. Para você poder ter essa altura, para você conseguir colocar a cremalheira, né? Você conseguir colocar a cremalheira e ficar numa altura boa, para essa chapa aqui ficar quase na mesma altura desse carrinho, tá? Porque daí você consegue colocar a chapa aqui pela lateral, se você precisar. Então você tá vendo que a mesa fica mais ou menos na mesma altura? Então é por isso que eu tô fazendo isso, tá? Então o que eu recomendo para vocês é colocar desse jeito aqui, ó. Vamos lá. Ó, coloca esse metalon aqui primeiro, né? Daí você vem com esses metalons aqui, eu vou colocar certinho a medida deles para vocês, tá? Tem todos esses metalons aqui, eles têm a mesma medida, tá? Esses pequenininhos aqui que vão entre os vãos aqui, eles têm a mesma medida, né? Porque aí você tem essa base sempre na mesma altura, entendeu? Se você não coloca isso aqui, fica mais difícil você colocar a sua cremalheira. Quer ver, ó? Se você não coloca isso daqui, você teria que colocar a cremalheira mais lá para baixo, entendeu? A cremalheira aqui, elas estão juntas, ó. Deixa eu até agrupar aqui. Quando eu mudar, eu já muda tudo de uma vez. Então você teria que colocar a sua cremalheira mais lá para baixo. E aí esse motor ele teria que ficar muito lá embaixo, entendeu? Se você não tem essas peças aqui, por exemplo, ó, esses metalons 50-50 aqui intermediário. E também não teria como você apoiar o seu eixo. A sua guia
o eixo apoiado, né? Que é esse eixo aqui, entendeu? Então é por isso que eu coloquei. Vamos lá, então. Então tá, aqui fica fácil de você visualizar, né? Dá pra você ver como que foi montada essa estrutura aqui. Eu tô passando a medida de todas as peças pra vocês, tá? Aqui nessa planilha aqui, tem a medida das peças. Ó. Metalão 50-50, 48,7. É esses metalões aqui, ó. Esses intermediários aqui. Ó. Tá vendo? São esses metalão aqui intermediário, né? Metalon 50-100. Deixa eu ver quantos minutos aqui. Deu 22 minutos, tá? Vamos lá. Esse metalon 150. Olha lá. Metalon 150. Eu coloquei 6 peças, que são os pés. E eles têm 75 centímetros de altura. Você pode escolher também a altura, né? Mas aí você tem que ver se não vai ficar muito baixo essas cantoneiras. Inclusive você pode trocar essa cantoneira, se você quiser usar um metalon 20-30 que você tem aí, ou alguma outra estrutura, você pode modificar também, beleza? Lembrando que eu não coloquei aqui nessa lista parafusos que você vai utilizar, então você vai colocar um parafuso grande aqui, atravessando, ou um parafuso autobrocante que nem esse aqui que eu te mostrei, ó. Né, eu não coloquei esse tipo de coisa na lista porque você que vai escolher o jeito que você vai fixar aí, tá bom? Você pode usar parafuso, uma rosca, né? Atravessando aqui, que eu acho que fica top também. E a barra roscada não é tão cara, né? Então você coloca uma rosca atravessando aqui e fica show de bola, beleza? Então é mais ou menos isso, tá? A estrutura aqui, metalão 50-50. Eu vou especificar para você o que eu recomendo ali de chapa, tá bom? Mas tô gravando isso aqui rapidão só para mostrar para vocês. E o restante da estrutura da máquina, você tem aqui a cremalheira, né? Vamos lá, deixa eu falar sobre a cremalheira. A cremalheira é o seguinte, a cremalheira ela vem uma barra de 2 metros, né? Como a minha máquina ela tem 3,10 metros, então o que acontece? Ó? Tá vendo que a cremalheira não vem até o final? Porque ela não precisa vir até o final, ó. Porque quando a minha máquina chegar aqui, ó, por exemplo, ó, minha máquina chega aqui, por exemplo, ó, chega no finalzinho, tá vendo? Ela chegou no finalzinho aqui, ó, do meu eixo apoiado, pelo bloco. Eu ainda tenho o motor um pouquinho mais para trás, ele ainda tá pegando a cremalheira, você entendeu? Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma cremalheira, a cremalheira vem de 2 em 2 metros, ó. Cadê? Ó, qualquer lugar que você for comprar uma cremalheira, ela vem de 2 em 2 metros. Vamos ver aqui, ó. A Tecmaf. Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo sobre os lugares para você comprar essas coisas aqui, tá? Primeiro eu tô falando só sobre a estrutura. Então vou soltar esses dois vídeos junto. Loja Tecmaf. Cremalheira. Foi aqui onde eu comprei a minha, tá? É bem legal comprar aqui também. Esse aqui, ó. Passo 1,5. Passo 1,5, tá? Módulo 1,5, que é o que eu recomendo, tá? Módulo 2, ela fica mais rápida, porém você precisa de motores mais fortes. Passo 1, ela fica mais lenta. E passo 1,5 é um intermediário, tá? Tem outros passos aqui também. Mas depois eu falo mais pra vocês sobre isso, tá? Então, vamos lá. Essa cremalheira vem com 2 metros, né? Ela é R$183 a peça com 2 metros. Então, você vai colocar 2 metros aqui, né? Certo? Olha lá. Você vai pegar a sua cremalheira e vai colocar ela bem aqui. E aí, você vai cortar um pedaço de 1 metro. E vai colocar aqui. Vai dar 3 metros. Você entendeu? E aí você vai comprar 3 cremalheiras. Ou seja, 2 você vai usar inteira. No caso aqui, ó. Uma de 2 metros e outra de 2 metros lá do outro lado. Igualzinho, espelhado, né? E aí a terceira você vai cortar no meio e vai dar 2 peças de 1 metro. Para você completar os 3 metros. É assim que eu fiz e funciona legal, tá? Como que você faz a emenda? Cara, a cremalheira ela foi projetada para você poder só colocar uma do lado da outra e ela já continua a engrenagem, tá vendo? Que a engrenagem aqui é quebradinha. Então você coloca uma na traseira da outra aqui, ó, ela já vem chanfrada e funciona, ela faz a emenda perfeita, entendeu? Não tem segredo aqui não, você coloca o pinhão bem em cima aqui, ó, e faz a emenda perfeita. Então não tem problema, coloca um aqui na frente da outra e fica show de bola. Tá? Bom, acho que é só isso. Ah, sobre essa parte aqui, dessas barras aqui, eu fiz o desenho pra você. Como que é esse desenho? O desenho tá aqui, ó. Cadê? OCS Laser. Essa empresa eu recomendo porque, ó o preço que ficou.
R$ 200 com frete, tá? É uma empresa lá do Rio Grande do Sul, então quanto mais perto do Rio Grande do Sul você tiver, mais barato fica, né? Mas, cara, eu acho que o padrão de entrega deles aqui não passa desse valor aqui não, tá? Então o valor das peças cortadas a laser, lembrando que o corte a laser, cara, fica muito top, quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui, ó, só pra vocês verem como é que é. Imagina, você compra uma peça cortada certinha com o tamanho do seu motor. Que eu não vou conseguir filmar aqui pra vocês, mas eu já mandei cortar a laser lá nessa empresa e o corte vem perfeito, cara, vem perfeito. Então você faz aqui, ó, esse aqui, ó, vem desse jeito aqui, ó, a peça. Você tá vendo? O corte vem perfeito, tá? Então aqui tá até quebradinho aqui, mas vem perfeito, tá? Então manda cortar laser, fica mais fácil, né? Você já tem o desenho certinho, ó, deixa eu te mostrar. Esse desenho aqui, ó, é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui onde vai o spindle. Você entendeu? Então já vem com o furo dos parafusos certinho. Se você quiser, ele já faz o chanfro para você, né? Eu não preciso... Eu geralmente não faço com chanfro, porque fica mais barato, né? Então ó, já vem isso aqui, ó, certinho. Você só encaixa uma na outra, solda, e você tem essa estrutura aqui toda pronta. Quer ver, ó? Olha lá, ó, tá vendo essa parte azul? Então você só vem e solda ela aqui, ó. Eu já coloquei esse espaço aqui certinho para poder o parafuso não pegar. Aqui não tá junto aqui, mas é porque esse acoplamento que eu coloquei aqui é um acoplamento pequeno, tá? Então dependendo do acoplamento que você for escolher, a gente vai fazer diferentes peças dessa aqui para você, tá? Eu tenho o desenho aqui, foi eu que desenhei, foi eu que projetei isso aqui. Eu faço uma adaptação aí para você quando você for fazer a sua, tá? Você vai me falar qual motor você pegou, né? E qual acoplamento você pegou. Daí a gente ajusta o tamanho certinho. A gente ajusta o tamanho certinho aqui das peças, tá? E aí você manda aqui no OCS Laser, ó. Então essa peça aqui, por exemplo, é essa daqui de cima. Essa daqui, na verdade, é essa daqui. Cadê? Essa daqui de trás, ó. Aí eu fiz esse chanfrozinho aqui, ó, para poder ficar mais leve a estrutura, né? Mas é basicamente isso aqui, ó. Eu já vem com os 4 furos do motor e o furo central, que o motor fica certinho aqui. Essa peça aqui é a peça de cima. Tá vendo? É a peça de cima. Você só pega e encaixa. Aqui não coloquei o encaixe, né? Deixa eu fazer aqui, rapidão pra você ver. Ó, o encaixe vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Você só vai chegar, vai encaixar e vai soldar com essa cantoneira aqui, ó. Ela tá retinha, corte a laser. Vai estar retinha, ó. Você chegou e encaixou. Aqui eu não fiz do outro lado ali, mas vai dar certo, tá? O encaixe vai dar certinho. Você só chega, monta essas peças aqui, bicho. Vai estar com o furo certinho para você colocar esse eixo aqui, para você colocar o pillow block. Vai estar com o furo bem certinho mesmo, tá? E aí depois você pega e fixa o eixo, esse eixo apoiado aqui, de acordo com como que ficou o pillow block. Mas aí você... no caso aqui eu pedi para fazer um furo um pouquinho maior, porque tem uma folga, né, para você poder ajustar certinho o seu pillow block. Então essa chapa aqui, essa aqui grande, né, essa chapa maior aqui, né, essa chapa, esse triângulo esses reforços aqui, são 6 reforços. Essa chapa aqui essa chapa aqui onde você vai colocar o seu spindle, né. Ela não tem o furo do spindle, por quê? Porque eu não sei que spindle que você vai colocar. Você pode colocar um de 1 CV, 2 CV, 3 CV. Aí você só vem e faz os furos aqui certinho para poder colocar o suporte do spindle e faz a adaptação aí do jeito que você preferir. Não é um bicho de 7 cabeças, não. É a coisa mais fácil que tem aqui. Aí você tem esses mancal aqui, ó. Esse aqui é o fuso de esfera, né? Eu já falei para vocês que é o fuso que vai para cima e vai para baixo. Então esse é o mancal, né? Já coloquei aqui também na listagem de peças, né? Depois a gente vai trocar uma ideia sobre ela. Cadê? Aqui é na parte de motores, ó. Não, é aqui na parte de movimentação. Mancal, BK e BF, tá? Já falei pra vocês sobre isso aqui. Então é isso aí, cara. Tá tudo aqui no projeto. Eu vou mandar esse arquivo 3D pra você. Ah, Vinícius, mas eu não tenho o SketchUp pra poder abrir. Você pode entrar aqui, ó, no SketchUp. Deixa eu ver aqui. SketchUp online. Eu acho que aqui dá pra você abrir, ó. Vamos ver se dá pra abrir mesmo. Vou pegar esse meu projeto aqui. Vou ver se eu consigo abrir. Aí
qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode me perguntar, tá bom? Porque, ó, mesa, abrir de dispositivo, mesa CU, ó, vamos ver se vai abrir. Aí você pode ter um PCzinho fraquinho, computadorzinho fraquinho, inclusive do celular acho que dá para abrir. Que aí o processamento aqui ele é na nuvem, né? Então é pelo computador deles lá. Então aí, qualquer computador você consegue abrir, tá? Vou deixar o projetinho para vocês. E daí você faz assim, ó, você aperta espaço, ele pega a setinha. Aí você consegue selecionar as coisas, né? Se você apertar O, você faz isso aqui, ó. Entendeu? Ele vira esse círculozinho aqui no mouse e você consegue girar. Aí você roda a rodinha do mouse, o scroll do mouse, para você dar zoom, tira zoom, coloca zoom, né? Faz essa negocinho aqui pra você ver como que funciona as coisas, ó. Tranquilo. Qualquer computador abre, beleza? Então é isso aí, não precisa ter instalado. Inclusive, se você manjar de SketchUp, souber mexer aqui, você pode ir fazendo as alterações, as alterações que você quiser. Tem hora que eu falo muito rápido e eu baralho as palavras. Mas aí, facinho, cara. Show de bola. Beleza. Então, depois você vai definir o acoplamento. Enquanto eu vou mexendo nessas coisinhas aqui... primeiro então, eu vou colocar esse projeto para vocês e essa listagem de peças, né? E aí você vai começar a procurar os lugares para você comprar a estrutura metálica. Então você já começa a fazer o orçamento da estrutura metálica, beleza? Ou adaptações que você quer fazer. Se você já tem uma estrutura aí, se você conhece alguém que trabalha numa serralheria, que tem estrutura metálica, se você conhece alguém de ferro velho, ou se você tem um ferro velho perto da sua casa aí, dá uma caçada lá, porque às vezes você consegue achar umas coisas boas e aí você faz a adaptação que você quiser, né? Vinícius, eu tenho uma estrutura aqui para eu fazer os pés diferentes. Pode fazer, cara. Eu fiz a minha, como eu já falei para você, com material de sucata. Então aí você já vai pensando em como que você vai fazer, vai fazendo os orçamentos aí, beleza? Da estrutura metálica. Enquanto isso, eu vou aprimorando isso aqui, já gravo o vídeo para vocês aí dessa partezinha aqui, tá bom? Vou aprimorando também o que? Esse aqui, ó. Esse aqui eu tenho que aprimorar, que eu tenho que já deixar separadinho para o tipo de acoplamento que você vai querer. Digamos aqui, ó, quer ver, ó? Acoplamento fuso de esfera. Então aqui, ó, você tem um acoplamento mais curtinho, né? Esse mais baratinho aqui, R$93, ó. Aí você pega a medida dele aqui, ó, se eu não me engano, o meu ele tá com, no projeto aqui ele tá com 8 milímetros, né? É que o meu, quando eu comprei, ele veio um acoplador grandão, que a guria da Tecmaf lá me mandou um acoplador bem grandão, não tem nada a ver. Olha lá, esse aqui inclusive encaixaria aqui, ó. Encaixaria bem aqui. Esse aqui, tá vendo? Ele tem 8 milímetros. Mas você tem uns mais curtinhos, ó, que nem esse aqui, por exemplo. Ele é de 25 por 30 milímetros. Então ele é mais pequenininho. Então dependendo do que você for comprar, aí eu ajusto isso aqui pra você, tá bom? Esse desenho aqui no caso que vai aqui pra você poder fazer o corte a laser. Aí eu ajusto esse desenho aqui, beleza? Então é basicamente isso. Eu vou fazer o próximo vídeo agora sobre as coisas pra você comprar.